Olá, boa tarde. Olá, desculpem lá. Olá, boa tarde. Bons, Tudo bem? Obrigada. Olá, Josefina. desculpem lá Olá, como está a Tudo Margarida? bem? Obrigada. Muito obrigada por tudo, pelos Nada, livros. nada. Foi a leitura para o final de Muitíssimo semana. obrigada. Eu ainda não tive tempo de olhar para aquele manancial de informação, mas Isso é para guardar, não é? Para guardar e depois quando tivermos oportunidade. olhem, é obrigado, verdade, é verdade. Margarida, pela sua partilha também. E pronto, Obrigada, nada, de nada. hoje Então também estou a receber. vamos fazer uma aula mais suave, porque eu estou extremamente cansado, desculpem lá. Não tem mal. Eh, Não faz Eu, mal, eu dê uma hoje, mais curtinha, não é? eu por acaso hoje vou ter que ser um bocado mais cedo porque tenho Está uma bem, festa de aniversário e tenho que se me ausentar por está volta bem, das 19, mas eu ok, vejo depois a está gravação bem. e peço desculpa. Não, não faz mal. Olhem, eu até selecionei também um vídeo que explica a utilização do ábaco, porque não é fácil. E eu optei para que vocês depois assistam ao vídeo comigo, está bem? Para terem assim uma ideia mais clara de como é que se usa o ábaco. Olá, boa tarde a Olá, todos. Miguel, Desculpem Olá, pelo atraso. Miguel. Boa tarde, boa tarde. Ah, nada, eu é que peço desculpa por esta confusão toda hoje. Mas eu Não há problema. estava a dizer às suas colegas, Miguel, que eu estou extremamente cansado. Não levem a mal, mas isto foi uma semana muito agitada. Mas pronto, olhem, vamos começar então, Ok. primeiro que tudo, finalmente, pelo grande matemático chinês, ok? Zhu Chongzhi e o valor de pi. Hum? Pi em chinês é Yuanzhou Lü, que é o rácio da circunferência. Da... Mas depois vocês já vão perceber porque é que os chineses também apelidaram o pi desta forma, ok? Portanto, à semelhança da honra que eu já vos tinha referido, que foi concedida aos já mencionados astrónomos, ah, aos já mencionados astrónomo Shishan e polimata Zhang Heng, também existe uma cratera na Lua que foi batizada com o nome do famoso matemático Zhu Chongzhi, portanto, que viveu entre 429 e 500 da nossa era. Portanto, os chineses podem se orgulhar que há 3 crateras na Lua com o nome de um astrónomo chinês, com o nome de um polimata chinês e com o nome de um matemático chinês. Que eu saiba, nenhuma cratera da Lua tem o nome de uma personagem histórica portuguesa. Vocês sabem se existe alguma cratera? Não, Não sei, por acaso não. nunca ouvi falar, não. Ah, eu Mas deve haver duvido. para aí algum asteroide com o nome de algum português. Eu acho que sim, por um acaso. Tenho asteroide, ideia sim. disso. Eu vou propor a cratera Medina. Por acaso fica bonito, cratera Medina. Uhum. Então, ah, este famoso matemático chinês, ele também foi um astrónomo e um mecânico. Eu só queria relembrar que todas as personagens históricas da China que estavam ligadas à ciência, como não podia deixar de ser, e vocês todos sabem isso, eram todos astrónomos, matemáticos, mecânicos, e essencialmente porque, como vocês sabem, na China a astronomia e a matemática andam de mão dadas como nas outras civilizações, correto? Portanto, ele viveu durante o período tardio de duas dinastias pouco conhecidas, que é a dinastia Liu Song, Liu Song, e também a dinastia, também conhecida como dinastia Song do Sul, mas não tem nada a ver com a dinastia Song do século XII e XIII, está bem? É um nome de uma família chinesa, um nome muito antigo, portanto, dinastia Liu Song, também conhecida como Song do Sul, Nanchao Song, e do período inicial da dinastia Qi do Sul, Nanqi. Mas estes períodos dinásticos pertencem a uma era maior, uma era dinástica de maior dimensão, que era a era das dinastias do Norte e do Sul, que vocês já conhecem, Nanpei Chao, que, portanto, decorreu entre 420 e 589 da nossa era. Sabe-se que desde a infância que este matemático chinês, Zhu Chongzhi, revelou ser uma criança bastante inteligente e que gostava de aprender
Gostava de ciências naturais, literatura e filosofia, e através do seu estudo assíduo, Zhu Tongzhi acabou por se tornar um cientista mundialmente famoso. Ok? Temos então aqui uma imagem, uma pintura, parecida com a imagem da personagem, e temos então aqui um selo. Imaginem eu fui encontrar esta imagem que é um selo da Micronésia, onde aparece exatamente aqui o pi, ou pelo menos uma forma de fazer a divisão dos espaços. Mas pronto, não é assim uma imagem muito feliz, eu depois logo hei de considerar se a mantenho ou não. De qualquer das maneiras, o feito científico e matemático que Zhu Tongzhi alcançou a nível do cálculo do pi, Yuanzhou Liu, que é como se diz em chinês, Yuanzhou Liu, foi reconhecido a nível mundial. Ao basear-se em investigações anteriores, recorreu ao método do corte da circunferência em polígonos, Ge-Yuan-Shu, e concluiu, após mais de 1000 cálculos, que o valor de π fica entre este valor que nós todos conhecemos, 3,1415926 e 3,1415927. Zhu Chengzhi também propôs um ponto de vista que defendia que o valor aproximado de π era equivalente a uma fração de 355 por 113. E esta ficou conhecida por Milieu, o rácio secreto, e impulsionou o cálculo do π para uma nova fase. Os cientistas japoneses apelidaram de forma respeitosa o valor de π por rácio de Zhu, Liu. A seguir vamos então finalmente para o relógio de sol e a clepsidra com pote de cobre. Esta tradução é muito livre, que é para os alunos perceberem melhor. Desculpem lá, estas notícias estão sempre a aparecer. Pronto, já desapareceu. Portanto, Zhikui é relógio de sol em chinês. E depois, Tonghu Tilo é clepsidra com pote de cobre. Hoje em dia, uma gama variada de relógios permitem que as pessoas possam calcular o tempo de forma bastante conveniente. Mas na China antiga, sem relógios, como é que as pessoas podiam ver as horas ou calcular o tempo? E na China aconteceu o mesmo fenómeno que aconteceu em outras civilizações e culturas. Ou seja, à semelhança dos povos de outras culturas, as pessoas na China identificavam o tempo de acordo com a posição do Sol, da Lua e das estrelas no céu. Portanto, este é o início não só da bússola, como também dos primeiros relógios de Sol. Porém, este método não era muito fiável nem muito exato. Mais tarde, através do método de observação do Sol, alguém desenhou uma espécie de temporizador, Tingshi Qi, que utilizava o Sol para determinar a hora, o tal relógio de Sol, Zhikui. Temos então aqui uma imagem que mostra exatamente estes relógios de Sol, que na sua forma mais primitiva era uma placa plana de pedra e no centro da qual estava inserida uma agulha de cobre, ok? E estavam desenhados nessa circunferência, neste círculo, os chamados 12 heavenly branches, ou seja, os 12 graus ou 12 ramos terrenos, e a cada qual corresponde uma hora e também um signo do zodíaco chinês. Ok? Durante as dinastias Qin, como vocês sabem, decorreu entre 221 e 207 a.C., e a dinastia Han Chao, entre 206 a.C. e 220 da nossa era, o relógio de sol, Zhikui, era um instrumento bastante popular entre o povo chinês. O relógio de sol utilizado durante este período da história da China era um prato redondo em cuja superfície estavam gravados os 12 graus ou ramos terrenos Zi, Chou, Huang, Mao,
chen, yi, wei, shen, xi, shu, hai, que indicavam as 12 horas e cada hora também representa um signo do zodíaco da China. Na superfície central deste prato, que era o relógio de sol, estava colocada uma agulha de bronze. Eu disse cobre, desculpem. Portanto, estes são os símbolos que a vossa colega, a Margarida, também deve ter no Pacuá que nos mostrou no outro dia. Também tem lá estes símbolos, com certeza. Correto? A seguir, debaixo do sol, agora vamos perceber como é que isto funcionava, a sombra da agulha de cobre move-se lentamente à superfície do relógio de sol em harmonia com o movimento do sol. O que significa que quando a sombra da agulha de cobre se desloca para um certo grau, é exatamente a hora que esse grau indica. Nesse momento, correto? Nesse momento, é melhor colocar aqui nesse preciso momento, é exatamente a hora que esse grau indica. Este foi um método que permitiu um cálculo mais exato do tempo. Mas existiam, no entanto, alguns obstáculos ao cálculo do tempo com a ajuda da luz do sol, como é evidente. Ou seja, o tempo nublado ou o período da noite. Sem sol, os primeiros relógios de sol eram completamente obsoletos. Mais tarde, os chineses recorreram a um método bastante engenhoso de cálculo do tempo, que consistia em deixar cair água ou areia para calcular o tempo. Não só os chineses, mas os outros povos. Temos a ampulheta, por exemplo, correto? E desta forma inventaram na China um novo instrumento de cálculo do tempo que se chamou clepsidra com pote de cobre. Ok? Tonghu Tilo. Portanto, temos aqui uma imagem de uma clepsidra já bastante avançada, com pote de cobre. E vocês, depois a seguir, já vão perceber como é que isto funcionava. Temos aqui uma imagem mais moderna. A clepsidra com pote de bronze, Tonghu Tilo, era também conhecida por clepsidra Lo, ou clepsidra com pote Lo. As primeiras clepsidras consistiam num pote de bronze que continha água com um pequeno furo na base e um tipo de pequeno poste ou vareda com medidas ou escalas nele inseridas. Ok? Cá está a vareta, estão a ver? Quando a água vertia, pingava, portanto, através do pequeno furo, as pessoas então determinavam o tempo através da escala na vareta que acompanhava a descida do nível da água. Porém, a exatidão deste método de calcular o tempo através da clepsidra era ainda insatisfatória. Portanto, estas foram as primeiras clepsidras com pote, eram bastante primitivas ainda. À medida que a clepsidra era passada de geração em geração, evoluiu gradualmente para um tipo de estrutura que consistia já num conjunto de 4 potes. Eu aqui adiantei-me um pouco, esta já era a fase mais moderna. Portanto, já tem os 4 potes, correto? Aqui também temos outra clepsidra com 4 potes, mais bonita, mais bem estruturada. Ora bem, eram colocados por ordem os 4 potes numa base de madeira com 4 níveis. O pote que era colocado no nível superior chamava-se pote do sol, Zhi-Hu. Os restantes 3 potes colocados nos níveis inferiores chamavam-se respectivamente pote da lua, Yue-Hu, pote das estrelas, Xin-Hu, e pote receptor da água, Shou-Shui-Hu. Este último caractere que se pronuncia Hu, no segundo tom, utiliza-se hoje em dia para criar, juntamente com a palavra chá, a expressão
chaleira ou pote de chá. Eu optei por traduzir como pote, não sei se vocês concordam, porque em português era assim um bocado estranho estar a dizer chaleira da lua, chaleira das estrelas. Às tantas parecia que estávamos no mundo da Alice no País das Maravilhas. Não sei se concordam. Eu achei mais piada traduzir como pote de. Faz mais sentido, correto? É, sim. Em português. Eu pergunto-vos isto porque, como sabem, isto depois vai ainda a uma revisão geral antes de ser transformado num livro. Hum. Ambos os potes do Sol, da Lua e das estrelas possuíam um furo na base, como é evidente, porque havia uma ordem ascendente-descendente. Estão a ver? Portanto, ia de um pote para o outro, tinha que ter um furo até chegar ao receptor da água, correto? Portanto, ambos os potes do Sol, da Lua e das estrelas possuíam um furo na base, de modo a permitir que a água pingasse através deste. Por seu turno, o pote da água possuía naturalmente um medidor no seu interior. Este sistema permitia que a água vertesse do pote do Sol para o pote da Lua e do pote da Lua para o pote das estrelas e, finalmente, para o pote receptor da água. À medida que mais e mais gotas de água vertiam para o pote receptor da água, o medidor deste instrumento que media o tempo, que media o tempo, subia gradualmente devido à flutuabilidade da água. Desta forma, as pessoas podiam identificar e calcular o tempo pela observação da medida que emergia acima do nível da água. Quanto mais níveis uma clepsidra possuía, mais exata era a sua capacidade para medir o tempo. Esta, entretanto, é uma versão muito mais moderna, talvez já da dinastia Qing. Não se esqueçam que as clepsidras mais antigas surgiram num período que vai desde o segundo século a.C. até ao segundo século da nossa era, e como veem, também as designações são diferentes. E é Tianchi, por assim dizer, o reservatório celestial da noite, Tianchi, o reservatório celestial do dia, Pinghu, o pote, não é nivelador, mas da harmonia, que harmoniza, e por aí fora, até ao Fanhu, aquele que vai fazer a divisão final, e depois tínhamos aqui o Shuihai, o mar de água. Mas esta é uma clepsidra mais avançada. Um conselho, vocês se um dia quiserem perceber melhor como é que isto funciona, têm mesmo que ir a um museu na China, em Pequim. Ou tente ver na internet, que há lá vários vídeos que mostram o funcionamento prático destas clepsidras. Eu tenho uma questão, se o professor me souber Diga, explicar. Miguel, por favor. Isto naturalmente tinha que ser cheio novamente todos os dias. Claro. Mas como é que eles sabiam qual era o horário em que tinham que encher? Era no pôr do sol? Eu acho que eles aproveitavam o período noturno para. Ou seja, aquele período da madrugada, à medida que a água ia se evaporando, como é natural, não é? Através do processo da evaporação. Ou então era uma utilização, e isto eu posso dizer com segurança, era uma utilização do momento para calcular, portanto, o tempo. Ou seja, a água, como ficava sempre no reservatório, esta podia ser retirada e colocada novamente. Colocada não, portanto, depositava-se novamente água no nível superior, no pote do Sol, e então verificava-se novamente o tempo. Mas como eu lhe disse, a clepsidra com pote de cobre não estava, por assim dizer, tão dependente da luz solar como o relógio de sol, correto? Porque o relógio de sol, à semelhança de todos os outros relógios de sol do mundo, que no fundo seguiam a mesma ideia, que era colocar uma vareta no sol. Hoje em dia ainda se pode fazer isso, correto? Nós espetamos um pau na terra e ao meio-dia a sombra é uniforme com essa vareta, correto? Portanto, o relógio de sol estava
absolutamente dependente do período diurno, do período solar. Ao passo que a clepsidra da água, à semelhança da ampulheta. Vocês sabem que a ampulheta árabe, a ampulheta não é de origem indiana, é árabe, correto? A ampulheta de areia. Acho que é árabe. Ela está unicamente dependente do movimento mecânico e do material, por assim dizer, da matéria-prima, que é a areia, e do movimento mecânico de inverter a ampulheta cada vez que, portanto, a areia que está na parte de cima é depositada na parte de baixo, que responde, se não me engano, a uma hora. Aqui era muito mais complexo, ok? Porquê? Porque, para começar, existiam 4 níveis, correto? Existiam 4 níveis. Mas na origem, eu não consegui encontrar uma imagem. As primeiras ampulhetas, as primeiras clepsidras eram um pote único, como este, ok? Portanto, este funcionava, indo ao encontro da pergunta do Miguel, a nível de uma engenharia muito básica, mecânica, funcionava como a ampulheta, estava dependente apenas do movimento mecânico, era a colocação da água e, portanto, onde a água, portanto, e depois o nível onde a água estabilizava que indicava o tempo, correto? Ou seja, Sim, sim. assim como a ampulheta, todo aquele período que decorre entre o esvaziamento da parte superior e o enchimento da parte inferior decorria uma hora, também o tempo, presumo eu, porque isto também depende do período. Não se esqueçam que depois as clepsidras atravessam 7 dinastias principais: Qin, Han, Sui, Tang, Song, Ming e Qing, correto? Yuan, Mas era esqueci-me. comumente utilizado nas casas dos imperadores apenas, ou isto era uma coisa Não, utilizada? quer dizer, não presumo que não existisse dentro da casa do camponês comum, mas os magistrados, os chefes das aldeias, ou todos os centros onde existia a necessidade de se avaliar o tempo, por questões até de produtividade e que estavam ligados à economia, correto, era necessário fazer-se esta medição do tempo e todas as outras atividades que o requeriam. Mas aquilo que Ok, eu mas estava. não obrigatoriamente para medir o ciclo da noite. Ok, já Não, compreendi. não. Mas agora, indo ao encontro, finalmente para concluir, para ir ao encontro da pergunta que o Miguel me fez, o tempo que levava, presumo eu, a água a percorrer todo o sistema, portanto, acabava por corresponder a um determinado período de tempo, ok? Por isso é que havia estes potes todos, porque há uma ordem ascendente e descendente, correto? Mas, como Pois faz vocês podem sentido, sim. imaginar, era bastante insatisfatório. Porque o que acontecia, ok? Primeiro que tudo, as primeiras continham um único pote de bronze, consistiam num pote de bronze que continha água com um pequeno furo na base e um tipo de pequeno poste ou vareta com medidas ou escalas nele inseridas. Quando a água vertia através do pequeno furo, ou seja, a água ia pingando, e era esse pingar, esse movimento de gotejação, se assim pode dizer, é que ia determinar o tempo. Eles depois deveriam ter, pronto, não tinham ainda bem uma noção precisa, digamos, do tempo, como nós temos hoje em dia, com segundos e microsegundos, mas deveriam conseguir pelo menos, lá está, com a base já existente do relógio de sol, eu presumo que o objetivo era chegar-se a uma hora, ok? Um período ótimo de uma hora. Estão a perceber o que eu quero dizer? Sim, sim, Ou, sim, ou sim. então, em alguns casos, como havia medidas ou escalas,
Podia-se até dividir depois a própria hora em 60 minutos, não é? Agora, eu não me parece que eles conseguissem chegar aos segundos através deste método, ok? Bem, Porque a exatidão era. Vocês podem imaginar que isto era uma forma muito primitiva de medir o tempo, mas foi o que nós tivemos até ao advento dos relógios. Porque os relógios, os primeiros verdadeiros relógios mecânicos, surgem na Europa. Por isso é que os chineses, os imperadores chineses, eles gastavam fortunas em importar relógios da Inglaterra e da Europa, da França, da Rússia, da Itália, porque eles ficavam simplesmente fascinados. Eu não sei se vocês sabem, a Cidade Proibida é capaz de ter a maior coleção do mundo. tem. A Cidade Proibida tem uma sala com imensos relógios Exato, oferecidos por diversos países aos imperadores. exato. É verdade. É, Todos os é- tamanhos e feitios, é verdade. Sim, era. Eles, porque é assim, esta forma de medir o tempo era suficiente para se poder, portanto, tomando como base o primeiro relógio do Sol, que eram 12 horas absolutas, portanto, logo à partida, no século VII a.C., entre o século VII e o segundo, é evidente que os chineses e todas as grandes civilizações tinham noção que havia 12 horas, não era? Eles tinham conseguido chegar a essa conclusão através do método mais primitivo de medir o tempo, que foi com o movimento do Sol, correto? Porque havia, portanto, essa possibilidade. Depois, a clepsidra d'água permitiu uma medição do tempo mais rigorosa, na medida em que se podia chegar aos minutos, correto? A hora dividida também em minutos. Mas pronto, como eu digo, Miguel, era um tipo de relógio, a clepsidra, não se compara depois aos relógios mecânicos que começaram a surgir na China através da Europa, correto? Mesmo os egípcios e os maias, que eram os senhores do tempo, eles também tinham uma forma, pronto, a forma como eles contavam o tempo também era muito limitada, exatamente por causa da questão do Sol e até de não haver. Embora isso seja um pouco questionável, porque, por exemplo, os maias e os egípcios também estavam muito avançados a nível da matemática e os maias conseguiram calcular, sei lá, conseguiram calcular o tempo até às décimas, aos infinitésimos pronto. Agora, só em relação à ampulheta, eu também pensava que Sim, era. Aproveitei para ver aqui. sim. Pensava que era árabe, tinha sempre essa noção, mas por acaso foi um monge francês no século VIII. Ah, sim? É o que está Tão, aqui. foi tão Eu aqui a tarde. ver. Foi tão tarde. É bem Não mais sei. recente. É bem mais É, recente. monge francês chamado Louis Perrault no século VIII e que foi considerado um dos meios mais antigos De de medição do medir tempo. pequenos intervalos de tempo, Pois. porque é mesmo só aquele bocadinho, não sei se é uma hora, Mas eles conseguiram precisamente. estabelecer já que era uma hora? Não sei, eu procurei aqui assim de repente e eu por acaso pensei que era Uhum. árabe, estava convencida que era árabe. Também eu. Tá? Ah, que estranho. É, não sei se será. Mas pronto, basicamente era uma forma de se conseguir pelo menos uma medição mais rigorosa do tempo em relação ao relógio do Sol primitivo. Mas pronto, na China, até à chegada dos jesuítas, os chineses apenas possuíam esta clepsidra, ok? E o relógio de Sol continua a ser utilizado, claro. Hoje em dia, as clepsidras com 4 níveis, Si, Qi, Lou, Hu, pertencentes às dinastias Yuan e Qing, estão preservadas em exibição, respectivamente no Museu de História da China e no Museu do Palácio em Pequim. Ok? O relógio de sol e a clepsidra com pote de cobre são a cristalização da antiga sabedoria e criatividade da China antiga. Não só nos revelam como os chineses antigos calculavam o tempo, mas também nos fornecem material precioso para o trabalho de investigação, do desenvolvimento e da ciência
do desenvolvimento da ciência e da tecnologia na China antiga. Ok? Entretanto, deixem-me só ver aqui uma coisa. Eu também estive a ver em detalhe aqui uma coisa que eu queria transmitir-vos ainda hoje, só um momento, relacionado com esta questão. Vocês sabem que infelizmente não existe muito material a explicar em detalhe as invenções da China, à exceção da pólvora, do papel, da impressão, e, e da bússola, e a questão do pi. Depois, outras invenções não chegam a haver explicações que nos deem uma descrição cientificamente mais completa, como é que, pronto, essas invenções funcionavam a nível mecânico. Mas, pronto, de qualquer das maneiras, vocês não se esqueçam que estas clepsidras também podem ser designadas como relógios de água, correto? E esses relógios de água também já existiam na Grécia. Na Grécia Antiga, na Babilónia, no Egito, na Pérsia, etc. Ok? Mas as mais antigas, pelo que se pensa, surgiram na Índia e na China. Ok? Agora, realmente, o tempo que se conseguia medir com estas clepsidras de água baseava-se basicamente na hora, ok? Baseava-se na hora e também se estávamos no verão ou no inverno, porque tinha que se definir também a duração do dia e da noite. Isto não tem nada a ver com o sol, tem a ver com o sol, mas não tem a ver com a necessidade do sol para medir o tempo. Existe a preocupação de, em certos períodos do ano, haverem mais horas de sol do que de noite e haverem mais horas de noite do que de sol, correto? Nós agora estamos a chegar àquele período do ano em que vamos atingir o dia mais curto, no dia 21 de dezembro, que é o solstício de inverno, e em que são 7 horas e 40 de luz, peço desculpa não é de luz, desculpem, portanto, o Sol nasce às 7h20 e depois põe-se às 5h40. São pouco mais de 10 horas de luz, correto, mesmo em Portugal, e 12 horas de período noturno, de escuridão, por assim dizer. Pronto, aquilo que eu vos posso dizer é que na China Antiga, à semelhança do que aconteceu em toda a Ásia Oriental, os relógios de água, as clepsidras de água, eram muito importantes, nomeadamente para o estudo da astronomia e da astrologia. Ok? Portanto, como eu vos referi, a clepsidra mais antiga data do século VI a.C., portanto, o período das dinastias do Norte e do Sul, mas a partir do século II a.C., a clepsidra foi outflow, ou seja, como é que eu vos hei de explicar isto? A clepsidra em que a água saía, ou seja, vertia para fora, foi gradualmente substituída por um tipo em que a água fluía para dentro, ou seja, não era visível, ok? Mas pronto, isto para vos dizer que elas foram evoluindo, como eu vos referi, tendo atingindo o seu nível mais, pronto, maior complexidade durante as dinastias Yuan e Ming, mas pronto, era basicamente para medir a hora e períodos de tempo específicos, ok? Portanto, aquilo que eu vos posso aconselhar é vocês fazerem a vossa própria investigação e chegarem às vossas próprias conclusões. Agora, aquilo que eu vos posso dizer é que não existe assim como é que eu hei de dizer, uma forma
completa, ou seja, uma explicação detalhada de como é que estas clepsidras eram utilizadas, ok? Não é como eram utilizadas, até que ponto o tempo que era medido atingia o rigor que nós temos hoje em dia, correto? Está bem? Pronto. Mais perguntas? Mais nenhuma. Mas pronto, Miguel, só para terminar, basicamente, como eu disse, aquilo que é importante nós termos em mente é que o relógio de sol é o primeiro instrumento de medição de tempo inventado pelos chineses, correto? E em que a preocupação era exatamente os 12 graus ou os 12 earthly branches, os tais ramos terrenos, em que cada um indicava 2 horas. Por isso é que vocês lembram-se que eu vos disse que cada signo corresponde a 2 horas dentro do universo das 24 horas de um dia. Eu, por exemplo, sou cavalo, a minha hora é entre as 11 e a 1 da tarde. Entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, percebem? Portanto, à partida, quando os chineses mediram o tempo, cada um dos heavenly branches, ou cada grau do prato de pedra que servia de base ao relógio de sol, cada grau já correspondia por si próprio a 2 horas, ok? Mas nas horas noturnas ou nas outras 12 horas Nas nós outras não 12 horas conseguimos fazer a não leitura. conseguiam, por isso é que se tornou. Houve sempre a necessidade de criar cada vez objetos, medidores de tempo mais complexos, por isso é que surgiram os relógios de água pelo mundo inteiro. Todas as grandes civilizações os produziram, ok? Pronto, aquilo que eu lhe posso dizer é que o relógio de sol, como nós concluímos, quando o tempo estava nublado ou quando o sol se punha, tornava-se absolutamente obsoleto, ok? Agora, quando surgiram as clepsidras, as clepsidras permitiram que se medisse o tempo sem a necessidade do sol, ok? Correto? Sim, sim. Mas isto no fundo é tudo uma questão mecânica, assim como a areia da ampulheta terminava um certo espaço de tempo, eu não faço ideia, eu basicamente tenho a ideia que a ampulheta, portanto, o movimento mecânico nos permite esvaziar uma das partes noutra, porque não há uma parte superior nem inferior, isso só se determina no momento em que a areia está exatamente a escorrer de uma parte para a outra, determina-se que a parte de cima é o nível superior e a parte de baixo é o nível inferior, permite-nos, portanto, determinar uma hora ou qualquer outro tempo. Não sei se depois essas ampulhetas eram construídas de forma maior ou menor, para receber maior ou menor quantidade de areia, porque a partir da ampulheta primitiva, que se calhar permitia medir a hora, eles depois conseguiram mais ou menos calcular o tempo, maiores dimensões de tempo, maiores unidades de tempo ou menores unidades de tempo, conforme a areia. E eu presumo que as clepsidras chinesas, os relógios de água chinesas, funcionavam da mesma maneira, conforme a quantidade de água colocada, também de acordo depois com os medidores, as escalas que estavam colocadas no interior do último pote, do receptor da água, eles conseguiam então obter o tempo que queriam, correto? Agora, é uma questão de, como eu vos disse, não há a melhor maneira de entender os relógios de água da China ir a um museu na China e ver a demonstração ao vivo e a explicação mais detalhada, porque aquilo que eu vos posso dizer é que quanto mais gotas de água caíam, à medida que cada vez mais, que um número cada vez Desculpe maior. interromper, Diga. professor, desculpe interromper, nós não estamos a ver nada, não sei se está a partilhar alguma coisa Não, isto é connosco. só apontamentos que eu tenho É só das minhas apontamentos, ok, peço desculpa, investigações. peço desculpa. Eu estou a divagar, não.
Portanto, à medida que cada vez mais água caía dentro do pote receptor da água, 收水壶, portanto, o medidor subia gradualmente devido à própria flutuação provocada pelo movimento da água. Então as pessoas podiam identificar o tempo observando a própria escala do medidor que emergia acima da água. Eu não queria chegar hoje a esta conclusão para não minimizar esta invenção chinesa, mas isto era um bocado infantil, porque vocês já perceberam que o tempo que eles obtinham era também dependente da quantidade de água que eles colocavam, percebem? Portanto, eu acho que quando eles queriam medir o tempo de uma atividade em específico, ou quando havia uma necessidade rigorosa de o fazer, tinham que estar a colocar a água à medida que a atividade corria para depois medirem o tempo, ou pela experiência saberem a quantidade de água que tinham que colocar para atingir esse tempo. Ok? Agora digo-vos, não é assim uma invenção, se me permitem dizer isto, que figura entre as maiores invenções da China. Foi um instrumento de medição do tempo. Pronto. Tinha que existir e aconteceu. Mas não é das invenções mais geniais. Percebem onde é que eu quero chegar? Eu não queria estar a minimizá-la. Já estão a ver outra vez a apresentação? Hello? Onde é que A ver, foi? estamos a ver. Também, desculpem lá. Sim, Pensei que professor. tinha desaparecido por algum fenómeno. Eu tinha, Mas tinha pronto, ligado. Miguel, percebeu a ideia? Sim, perfeitamente. Eu estava aqui a ver a questão da ampulheta e encontrei também uma fonte que diz que a origem da ampulheta não é É para certa, porque você? há, Ah, não sei, porque diz que há vestígios da ampulheta na Babilónia, no Egito, uhum. nos anos do 16º century BCE, deve ser Before Christ, não sei. Não, eu só disse isso porque eu lembro, um dos filmes de terror que me provocou traumas na infância era exatamente um gênio monstruoso que saía de uma lâmpada e depois havia para lá uma ampulheta também, acho eu por isso. Pois não sei, não Não sei. sei, isto é Mas vou tudo. fazer essa pesquisa, eu. É. Também é engraçado. E também encontrei aqui que alguns dos tempos usados eram 30 minutos. Só. No 30 início, minutos. alguns dos Sim. portanto, eu presumo, eu acho que a ampulheta, pessoalmente, a ampulheta é mais eficaz que os relógios de água. Isto é a minha opinião. Ai, também E, acho. e Porque eu também vi que tem que na admitir. Grécia Antiga era utilizado uma ampulheta para 4 horas para saber o tempo de trabalho Pois, entre turnos. exato. Ah, Portanto, vocês estão. Isto, curioso. isto aplica-se àquilo que eu vos estava a tentar explicar em relação ao relógio de água da China. Porque eles, pela experiência, isto foram centenas de anos de observação, porque depois as ampulhetas, graças à intervenção do Miguel, obrigado, foram evoluindo com o tempo também. Na China, os relógios de água foram evoluindo até ao fim da última dinastia. Durante a dinastia de Qing ainda se estavam a melhorar. Agora, eles tinham noção desses tempos, como também no mundo, nas regiões e nos países, estados ou civilizações onde se utilizava a ampulheta, eles começaram a ter uma noção precisa do tempo que se podia medir conforme também a quantidade da matéria-prima, neste caso a areia, e do movimento mecânico que permitia que a areia também calculasse esse tempo, não é? O inverter, a ampulheta. E na China a coisa funcionava da mesma maneira, embora de uma forma mais complexa, mais difícil, mais monótona, digamos. Pronto. Volto a repetir, acho que a ampulheta era mais prática. Agora vamos ao ábaco. Esta aos chineses que podem orgulhar-se até ao fim dos tempos, que esta sim é uma grande invenção. Foi a primeira máquina de calcular do mundo, como vocês sabem, correto? E a expressão em chinês é muito bonita. Suanpan, cálculo prato, ou prato do cálculo, ou a bandeja do cálculo. Portanto, o ábaco e o cálculo com ábaco. Suanpan, re, chu suan. E cálculo com ábaco. Ok? Pronto. Eu já vos explico, vocês já vão perceber o que é que são estes diagramas. Portanto, o ábaco foi inventado a partir da vara de contagem, Suanchou, utilizada pelos chineses desde há muito tempo.
Em tempos antigos, as pessoas. Desculpe, diga. Ai, desculpa, eu estava a ver o caractere, peço desculpa, e a vara devia ser de bambu, não é? Porque a parte de cima do caractere tem o significado de bambu, Sim, Tem sim. razão, não tem é? razão, Muito tem bem. razão. Está tudo Tem as duas relacionado. coisinhas, tem razão, Margarida. Está tudo Está tudo relacionado. relacionado, é curioso. É. Olha, a professora Có está super orgulhosa do nosso grupo, que ela diz que a cultura chinesa flui por nós. Com Não estou a brincar. É só um bocadinho, é só um bocadinho. Vocês não são cobaias, mas são os primeiros alunos portugueses. Eu sou o primeiro professor que criámos juntos um curso de cultura tradicional da China. Nunca se Ah, fez que bom. isso. Bom, sim. Nós somos pioneiros, somos todos cobaias. Mas olha, estou a gostar muito porque isto tem um bocado a ver com aquela máxima de Confúcio. Não existe nada que dê mais prazer a um estudioso do que fazer constantemente a revisão. E é isso que Não, este curso está-me a obrigar a rever coisas, porque vocês sabem que isto é uma coisa que uma pessoa tem que estar a fazer consulta constantemente, porque é tanta coisa, são tantos milhares de anos, tantos séculos, tantas dinastias, que uma pessoa esquece, não é? Uhum. E isto também me está a ajudar imenso a fazer uma revisão geral de tudo o que eu já tinha aprendido. Mas pronto. Então, o ábaco foi inventado a partir da vara de contagem, a Xuan Chou, utilizada pelos chineses desde há muito tempo. Nos tempos antigos, as pessoas na China utilizavam pequenas varas para contar números. A estas pequenas varas chamava-se Xuan Chou. À operação de contagem invertia-se a expressão. Portanto, a operação de contagem com a utilização das varas de contagem chamava-se Chou Xuan. Desculpem, Chou Xuan. Chou Xuan. Não, Chou Xuan, eu estava a pronunciar bem, desculpem lá. Chou Xuan. Chou Xuan. Eu quando começo a olhar para o pinyin, eu estou habituado a fazer tudo através dos caracteres. Pois. Chou Xuan. Portanto, mais tarde, com o desenvolvimento da produtividade e da economia, os números que requeriam operações de cálculo eram cada vez maiores. Isto é a chamada lógica da batata, a verdade de Lapalisse. Devido a estes desenvolvimentos, tornou-se cada vez mais evidente as limitações das operações de cálculo com as Xuanzhou. Por isso, os chineses inventaram um instrumento de cálculo mais eficaz, o ábaco. Xuanpan. Ora bem, então vamos olhar aqui para estas varetas, que tiveram na origem da forma mais antiga de cálculo utilizada pelos chineses. Cá está Zhongguo Xuanzhou, portanto, o Xuanzhou da China. E então, estão aqui alguns números como eram representados pelas varetas. Portanto, uma vareta era o número 1 até o número 5. Havia uma lógica, uma vareta era o número 1, duas varetas o número 2, três varetas o número 3 e por aí fora até o número 5. Depois o número 6 já tinha este aspecto, que era, portanto, presumo eu que a parte horizontal representa 5. o 5 exatamente e a parte vertical representa a adição de mais 1. Exato. O 7 é o 5 mais 2, o 8 o 5 mais 3, o 9 o 5 mais 4, ok? E por aí fora. Portanto, temos E aqui... peço desculpa interromper-vos, Diga. mas era só para vos dizer até 2 a 8 dias. Eu 2 a 8 dias vou conseguir estar na aula completa. Eu vou ter mesmo que sair agora, Mas está bem? está tudo bem consigo? Está tudo bem, eu só tenho um compromisso. Está Por isso que bem. vou ter Mas mesmo olha, que sair. Josefina, É só deixa-me antes de ir embora, Diga, se diga. vocês repararem, se usarem a vossa imaginação, a parte de cima e a parte de baixo é exatamente a lógica dos ábacos modernos, do ábaco em si, correto? Estão a ver? Depois já vão perceber porque é que eu digo isto. Porque estas estruturas verticais são as 13 varetas, ok? E depois a horizontal acaba por ser, por assim dizer, simbolicamente as contas de madeira. Mas pronto, depois já vamos ver isto, está ok. bem? Ok. Sim, Fiz, sim. fiz. Eu depois Tá vejo, bom. eu vejo a vossa aula depois, Tá bem. mais tarde, está bem? Muito Olha, obrigada. E também Correu obrigado tudo pelas bem. suas partilhas, Maria Josefina. Ora é essa. São tão poucas.
Muito obrigada. Então, Boa todos aula, boa contribuímos. Um continuação. abraço, Juscelino. Obrigada. Muito Até obrigada. para a abraço, semana. Até para a Deus. semana, até para a Cristina. semana. Uma excelente semana. Portanto, agora só para fazer a explicação da estrutura, o ábaco é uma estrutura retangular com uma moldura de madeira nos 4 lados e com 13 pequenas varetas fixas no seu interior. Cada uma destas varetas representa um dígito. Nas varetas estão enfiadas contas de madeira e uma viga transversal, correto? Separa o ábaco em 2 secções distintas. Este ábaco que está aqui em cima é apenas uma forma mais artística de criar um ábaco, correto? Hum. O ábaco tradicionalmente tem sempre esta estrutura retangular, ok? Agora, o que acontece é que na parte superior, cada vareta, como vocês sabem, só contém 2 contas de madeira, em que cada uma representa o número 5, partindo da direita para a esquerda, 5, cada uma representa 5, ou seja, 10, aqui. Depois na segunda, 50, 100 e na terceira, 500, 1000, ok? Depois, portanto, isto depois já vão perceber como é que isto funciona. Na chamada parte inferior do ábaco, onde cada vareta contém 5 contas, cada uma representa o número 1, 10 ou 100 e assim por diante. Portanto, 5, 50, 500. Ok? Estão a perceber? Porque cada uma representa na primeira fiada, por assim dizer, da primeira vareta à direita, cada conta vale 1. Portanto, as 5 contas valem 5. Na segunda, cada conta vale 10. As 5 contas valem 50. E na terceira, cada conta vale 100. Por isso, o seu somatório dá 500. Assim como em cima, o somatório das contas dão 10, correto? 10, 100, 500. Ok? Tá bom? Pronto. Só para terminar, antes de vos passar um vídeo que eu selecionei que explica a utilização do ábaco, com o passar do tempo, o povo chinês sumarizou muitas regras de utilização do ábaco, juntamente com a proficiente habilidade digital, porque vocês já viram os chineses a usarem o ábaco, fazem aquilo com uma rapidez, Rapidez. e muitos deles ainda preferem usar o ábaco às máquinas de calcular. É natural. Foi. Portanto, juntamente com a proficiente habilidade digital que o uso do ábaco requeria, estas regras aumentaram consideravelmente a velocidade do cálculo. Durante o período da dinastia Ming, as pessoas podiam utilizar o ábaco para resolver operações de cálculo, não é que de cálculo, como é que isto passou aqui? Desculpa. Que envolviam a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Portanto, já existia uma noção absoluta das 4 operações aritméticas fundamentais. Por esta razão, o ábaco era largamente utilizado também para calcular o peso, a quantidade, o espaço e o volume de um objeto. Porque tudo tem a ver com cálculo, como é natural. Devido ao facto que o ábaco é um artigo pouco dispendioso e simples de fazer, é dos objetos mais baratos na China, e o cálculo através do ábaco é tão simples e conveniente, portanto existe aqui uma ótima relação entre a funcionalidade e o preço, este instrumento de cálculo é amplamente utilizado na China. E posteriormente o ábaco, como não podia deixar de ser porque a China é o berço da civilização da Ásia Oriental, foi gradualmente introduzido no Japão e na Coreia, assim como nos países e nas regiões circundantes. Ok? Pronto. Agora, antes de passarmos ao vídeo em que se explica a utilização do ábaco, a parte da tecnologia ficou praticamente dada, falta apenas falar da história da produção têxtil da China, está bem? Podemos falar nisso para a próxima aula. Eu, para a próxima aula, embora esteja previsto dar início ao capítulo da arte tradicional chinesa, ok? Eu quero ainda falar portanto, das invenções chinesas a nível da área militar, que eu vos falei,
os primeiros rockets, os primeiros foguetes com o objetivo militar, os primeiros canhões portáteis chineses, porque se transportavam, eram pequenos. Para a semana ainda quero falar nisso, mas para a semana vamos já também começar a falar da arte chinesa. Devemos para a semana dar já a música popular, ópera de Pequim e também arte popular, xadrez chinês, os karatés chineses. Eu vou fazer aqui uma seleção, porque há muita coisa que não vale a pena estar a dar por enquanto, porque senão nunca mais saímos daqui. Eu, se calhar, aproveitava para falar da ópera de Pequim, os karatés chineses, a pintura chinesa, a caligrafia. O que é que acham? Sim, Sim, os acho que mais, sim. os mais Porque importantes, pois. eu acho que eu aliás vou ter que falar com a professora porque para dar este curso na sua totalidade vão ser precisos mais 3 semestres. Pronto, são 5.000 anos de civilização, é muito complicado. Há sempre muita coisa para falar. Muitos assuntos. Não, isto era a mesma coisa também com um professor chinês fazer um curso de História e de cultura tradicional europeia, tinha que ir até às raízes mais antigas da civilização minoica, também, coitado, eram 5.000 e tal anos. Mas pronto, olha, tem corrido bem. E então, se permitem, vou agora partilhar o tal vídeo, tá bom? O vídeo é em inglês. Se vocês por acaso não perceberem alguma coisa, depois peçam-me para interromper e tentamos decifrar, tá bem? Ok. Posso começar? In vertical rods, corresponding to place values. On the classical abacus, the lower deck has 5 beads on each rod, and the upper deck has 2. The decks are divided by a horizontal bar. I consider the 5+2 type to be the easiest for beginners. On a 5+2 abacus, you can calculate by using the exchange method. I will demonstrate that later. On the modern type 4+1, the lower deck has 4 beads and the upper deck has 1. If you want to calculate on this abacus type, you must learn how to use so-called complementary numbers. Many people find this difficult in the beginning, but if you want to become a fast calculator and you also want to be able to perform mental calculation, you will eventually have to learn this technique too. For the rightmost rod, the value of the beads on the lower deck are 1. On the next rod, the beads on the lower deck are worth 10, and on the next rod 100, and so on. The upper beads are worth 5, 50, 500. That means that every upper bead is worth 5 of the lower beads on the same rod. When a bead is moved towards the bar, it's considered counted. For example, if a bead on the upper deck and 2 beads on the lower deck of the rightmost rod are moved towards the bar, you will have 7. To show how it works, I will count up to 500 on the classical abacus. 1, 2, 3, 4, 5. I exchange 5 1 beads to 1 5 bead. 6, 7, 8, 9, 10. I exchange 5 1 beads to 1 5 bead, and I exchange 2 5 beads to 1 10 bead. 20, 30, 40, 50. I exchange 5 10 beads to 1 50 bead. 60, 70, 80, 90, 100. I exchange 5 10 beads to 1 50 bead. 2 50 beads will be exchanged for 100 bead. 200, 300, 400, 500, and I exchange 500 beads to
to one 500 bead. Para perceber, não está? Sim, sim. É simples, uma pessoa há sempre uma correspondência lógica entre o 1, 10, 100 em baixo, 5, 50, 500 em cima, pronto, basicamente. Now the abacus shows 9, and this is 15, 110 and 15. This is 45, 4 tenths and 15. This is 100, and this is 235. Agora eu só queria chamar a atenção que isto não é de um momento para o outro que uma pessoa domina um ábaco ao tempo, como vocês perceberam. Porque eu depois, o que eu gostava que vocês depois pudessem fazer era a vossa própria investigação, se quiserem aprender como é que se usa o ábaco, porque conseguem imaginar, depois torna-se cada vez mais complexo. Tem que se fazer subtrações, adições, multiplicações, divisões, tudo é possível. Portanto, leva o seu tempo, como tudo. A máquina de calcular é mais eficiente, é que é mais rápido. Agora, o ábaco é o valor cultural, o valor tradicional, é o facto de os chineses terem criado um instrumento de cálculo fantástico antes do advento das máquinas de calcular e da eletrónica e tudo o que nós possamos imaginar. E a Margarida foi testemunha que eles hoje em dia ainda preferem usar o ábaco. Ai, sim, sim. Eu nunca percebi como é que aquilo funcionava. Aquilo era tão rápido, tão rápido. É muito Em rápido. segundos faziam logo ali a conta. É impressionante. Não, Nunca percebi. Não que sabia absolutamente nada. o senhor no vídeo apenas esteve a fazer correspondências lógicas de soma. Pois. Era o básico da Para soma. fazer divisões e Exato. multiplicações. Agora, a lógica é muito simples do início, porque cada conjunto de contas de baixo corresponde sempre a um conjunto de cima, correto? Pois. 5, 5, Depois vai 10, mudando. 50, 100, 500 e por aí fora. Mas pronto, com o tempo uma pessoa... Eu não sei usar um ábaco, sei usar o ábaco para fazer somas, mas não passa disso e não é com aquela rapidez. São muitos anos de... Olhem, então vamos, como eu tinha referido, vamos só fazer aí mais algumas revisões, porque foi dada tanta matéria que eu gostava de poder... um momento, de rever aqui algumas da matéria que foi dada. Espera aí, não é isto, desculpa. Até há uma forma de depois vocês se relembrarem do que foi falado, ok? Mas porquê é que isto não me está a abrir? Desculpem lá. Só entretanto, eu estava aqui a fazer uma pesquisa, o maior relógio de areia, ou ampulheta, Sim, fica no Japão e mede o tempo de um ano. Todos os anos, no dia 31 de dezembro, às 11 horas e 55 minutos, ele é invertido para marcar mais um ano. a sério, fantástico. Um Eu não ano, fazia ideia. incrível. Não, mas lá está, foi a experiência ao passar do tempo. Cada vez foi mais fácil saber que tempo era possível medir através do tamanho, não só do invólucro, mas também da quantidade de areia, neste caso. Mas é uma ampulheta com areia, não é, Miguel? Sim, tem mais de 1 tonelada de grãos de areia. Mais de 1 tonelada de grãos de areia. 1 tonelada? Uau! Incrível. O Japão tem coisas muito bonitas. Existe em Inglaterra uma ampulheta de sangue arterial. Sim, em forma de alguma coisa, fusões de sangue. Ai sim, mas isso deve ter a ver se calhar com religiosa, não é? Acho que está no Museu da Ciência Humana em Inglaterra. Este também é muito importante que nos obriga a fazer análises paralelas, porque está tudo ligado. Ou seja, a não é
tanto como por correto. Então, vocês Confúcio, o fundador da filosofia da educação e da ética da China, que foi contemporâneo de Lao Tzu, o fundador do taoísmo. Hoje em dia existe alguma polémica sobre a questão do Lao Tzu ter sido ou não aluno, um dos discípulos de Confúcio. Portanto, Confúcio viveu durante o período das primaveras e dos outonos, foi um período bastante conturbado da China, correto? De grandes conflitos armados entre os duques da China, porque era uma China que ainda não estava unificada. Este mapa, os principais reis da China na época, o Estado de Confúcio, Tong, que é também, por assim dizer, a província que os chineses consideram ser o berço da civilização chinesa. Reza a lenda que Confúcio nasceu após os pais terem terminado de rezar na montanha Nishan, e como a montanha não era muito grande, era apenas uma colina, e como a cabeça do pequeno Confúcio se assemelhava ao formato dessa colina, os pais deram-lhe o nome de Chiu, sendo Kong o nome de família, Confúcio. Confúcio pertencia a uma família da pequena aristocracia chinesa, mas também se presume que eram descendentes tal da nobreza da dinastia Yin, que é outra forma de dizer dinastia Shang, a primeira dinastia letrada na medida em que já tinha uma escrita. Confúcio era uma pessoa que desde criança revelou ter uma grande curiosidade e um grande interesse pelos estudos, e tudo aquilo que ele não compreendia tinha que perguntar e clarificar até perceber. Por isso é que na China se utiliza muito uma expressão putong, tuantong, não sabe, mas pretende saber, que é o oposto da atitude de Confúcio. A partir dos 30 anos, Confúcio inicia a sua atividade como educador. Ele fundou na China um ensino privado, ou as palestras privadas, porque vocês lembram-se que Confúcio aceitava toda a gente como aluno desde que estes pagassem as propinas. E ele rompeu com a tradição em que o ensino era apenas dirigido às classes altas, à alta burguesia, à aristocracia, etc. Aquilo que Confúcio considerava ser a base do seu ensino e da sua ética estava relacionado com a música e o protocolo, Li Yue, assuntos políticos, Zheng Shi, ética, Lun Li, literatura, Wan Xue, e princípios da formação de um indivíduo social, Zuo Ren de Dao Li. Ok? Ele também era um pedagogo, por assim dizer, um filósofo da ética e do ensino autónomo, na medida em que ele geria a parte administrativa do seu ensino, por assim dizer, a sua escola particular. Confúcio terá possivelmente ensinado por cima de 3.000 alunos e 72 desses pupilos obtiveram sucesso. Ele, acima de tudo, prezava e amava a sua atividade. Confúcio tinha um grande amor à sua profissão, à sua atividade social, que era o ensino. E ele, durante 10 anos de prática, ou seja, entre os seus 30 e os seus 40 anos de idade, resumiu e agregou muitas experiências educacionais úteis. O seu genuíno respeito pela educação e pela ética levou a enunciar um dos seus principais aforismos ou analectos, que, traduzindo de forma livre para a língua portuguesa, significa algo como: entre 3 pessoas a caminhar, com certeza que existe um potencial mestre com o qual eu possa aprender. Isto é um pouco parecido com aquela expressão em português: estamos sempre a aprender até morrer. Até morrer. Nós temos que ser humildes, porque existe sempre alguém que nos pode ensinar alguma coisa. Agora, a sua forma de ensinar era ambulante, porque ele não
se limitou ao espaço ou à região do Estado a que pertencia. Ele viajou pelos outros ducados, pelos outros reinos da China Antiga durante o período das primaveras e outono, com a finalidade de ensinar todos os potenciais discípulos. É possível que quando Confúcio nasceu, existiam cerca de 500 estados e ducados independentes nesta área, que corresponde hoje em dia ao da China, ok? Portanto, temos aqui o rio Amarelo, estão a ver? Temos aqui o rio Não Yangtze. estamos a ver não, a partilha, não. Não. Oh, desculpem lá, então como é que isto é possível? E agora estão a ver? Ainda não. Sim, agora já está. Agora já, Desculpem lá. sim. Está. Pronto, isto para vos mostrar que esta área já representa uma grande área do próprio mapa da China moderna. Temos aqui todo o Rio Amarelo, o seu vale norte e sul, e o Rio Yangtze, Yangtze, correto? Estes eram os reinos principais, os que tinham mais poder. Mas a gravitar à volta deles havia cerca de 400 e tal pequenos ducados que uns deviam obediência a um rei, a outro e por aí fora. Ok? Isso terá tido influência também na forma como Confúcio decidiu orientar a missão da sua vida, que era, através da educação e da ética, melhorar o indivíduo. Correto? É engraçado, aliás, não tem graça nenhuma, vocês sabem que são os períodos mais críticos da história que fazem sobressair os sábios, os grandes sábios, os homens da paz, os grandes profetas, correto? Buda, Confúcio, Cristo, Jesus Cristo, Gandhi, Nelson Mandela, próprio Martin Luther King, todos eles, cada um à sua maneira, contribuíram a educar o espírito humano como uma consciência coletiva, correto? Infelizmente não serviu para nada, mas não estou a querer ser pessimista, coisas não, enfim. Muitos dos discípulos, diga, desculpe. É tudo muito lento. É, Margarida, era aquilo que estávamos É. a falar há pouco. É verdade, é mesmo. Não sei, às vezes dá-me a sensação, embora existam muitas pessoas que continuam a evoluir, como nós, que tentamos obter conhecimento que esteja ao nosso alcance e que nós possamos melhorar, até nós próprios como pessoas. Existe também uma grande quantidade de pessoas que parece que cada vez mais caem na oscuridade. Percebem onde é que eu quero chegar? Estão a chegar ao planeta Terra e deslumbram-se com a beleza do planeta. É, e um bocado isso. A alma já mais estamos vida, quase. é verdade. Pois. Olha, espero bem que sim, com o que já sofri. Pronto, estou a brincar. Não me posso queixar. Sempre tudo em perspectiva. Portanto, muitos dos discípulos de Confúcio vinham de famílias pobres. Isto é um fato histórico comprovado. Podemos depois afirmar que Confúcio rompeu com a tradição arcaica que ninguém, à exceção da nobreza, tinham direito ao ensino e à educação. Durante os últimos anos de vida, Confúcio compilou e preservou várias obras literárias, incluindo o livro das Odes, ou dos poemas, Zhijiang. Portanto, ele fez uma coletânea de tudo o que já havia, desde o século VIII a.C., ou seja, 3 séculos antes do seu nascimento. O livro dos documentos, tinha a ver com política e a organização e gerência dos Estados. O livro das mutações, que vocês conhecem bem, que é o I Ching, correto? Zhouyi ou I Ching. Nós habituámos a dizer I Ching, e às vezes eu próprio digo I Ching de vez em quando, mas em mandarim tem que se pronunciar I Ching. Mais tarde, a doutrina confuciana continuou a ser bastante importante e valiosa no seio da sociedade da China e da Ásia em geral. Confúcio desenvolveu e estabeleceu um sistema ético e moral chamado Zhen, que pode ser traduzido para português como benevolência.
Ou seja, o indivíduo, para se atingir o estado ou o nível de Zen, de benevolência, as pessoas tinham que demonstrar benevolência para com os outros e, dessa forma, agir até um pouco como a tradição cristã nos manda agir, ou seja, fazer ou agir como gostaríamos que os outros fizessem ou agissem, ou seja, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós, correto? Para Confúcio, como era um conceito e um estatuto recorrente na sociedade antiga da China Imperial, os cavalheiros eram harmoniosos, significando que estabeleciam entre si relações harmoniosas, mas diferentes entre si na vertente da diferente personalidade de cada indivíduo. Portanto, prevalece aqui o direito à individualidade de caráter e de personalidade. Depois o aspecto universalista do confucionismo, que é por assim dizer, um ideal, mesmo hoje em dia é bastante, portanto, importante para os chineses, em que eles acreditam, é o chamado universalismo confucionista. A doutrina confucionista, na sua forma mais pura, teoriza que as diferenças entre os indivíduos devem ser sempre motivo de grande importância quando se lida com as relações humanas. Por esta razão e através do Zen, é inapropriado fazer juízos de valor a partir de um único padrão pseudo-universal. Portanto, mais uma vez, o direito à individualidade de caráter e de personalidade. Se não se agir desta forma, pode então alcançar-se a harmonia e estabilidade dentro de uma sociedade. Ou seja, se não houver um antagonismo em relação ao direito ao caráter individual e à personalidade de cada um, pode-se alcançar a harmonia e a estabilidade dentro de uma sociedade. Porque a um nível mais profundo, as diferenças de caráter e de personalidade permitem também que as pessoas, ao aprenderem um determinado conceito ou teoria, ou uma premissa ética ou moral, a desenvolvam até de forma positiva, de acordo com a sua personalidade e o seu caráter. Ou seja, há uma mutação, uma transformação, ou seja, em que cada indivíduo pode filtrar a informação e torná-la ainda mais, digamos, mais útil à sociedade, por assim dizer, mais profunda. Confúcio também era um pensador independente e isso refletia-se na forma como punha em prática o seu sistema de valores e a base do seu ensino. Para Confúcio era muito importante que os professores iluminassem e conduzissem os seus alunos a pensar de forma independente, cá está, e que os alunos deviam formular as suas próprias opiniões quando adquirissem conhecimento a partir dos livros. Por isso é que muitas vezes, quando os alunos perguntavam a Confúcio, um aluno cheio de energia, impulsivo, mestre, se houver alguma coisa que tem que ser feita, uma boa coisa, devo agir de imediato? E o Confúcio dizia, não, deves meditar e fazer uma reflexão e uma introspeção e só depois agir. Por outro lado, se fosse um aluno extremamente tímido, com grande dificuldade em tomar decisões, à mesma pergunta o Confúcio respondia que esse aluno devia agir de imediato, sem pensar, que era para o libertar das próprias limitações do seu caráter. Portanto, era também um psicólogo. As palavras e a conduta de Confúcio foram compiladas pelos seus discípulos nos chamados Analectos, não é Anacletos, Analectos de Confúcio, A ideologia de Confúcio foi absorvida pela sociedade da China e preservada e divulgada pelas gerações que se seguiram. Podemos, pois, afirmar que o confucionismo constitui de forma irrefutável uma parte da ideologia tradicional chinesa. Como não podia deixar de ser, o confucionismo influenciou todos os outros países da Ásia Oriental, porque para os chineses Confúcio pertence à China, é um nome presente em todos os lares chineses, e por esta razão a maioria do povo chinês foi influenciado por Confúcio. Mas o que representa também uma grande honra para a China e para todos os chineses é o fato de Confúcio também pertencer ao mundo por ter sido nomeado pela Unesco uma das 10 sumidades culturais do mundo. Era bom que isto se soubesse em Portugal, para haver também um maior orgulho da antiga relação de Portugal com a China,
Porque o próprio nome Confúcio acaba por provocar nas pessoas um certo sentimento de jocosidade, quase de gozo. O Confúcio era confuso. Como tudo o que tem a ver com a cultura chinesa, é uma grande confusão. E ainda mais importante do que tudo é o fato de Confúcio ser considerado um santo Shanren no coração do povo chinês e também no coração de vários povos da Ásia Oriental. Portanto, Confúcio, como eu vos referi, preocupava-se bastante com a natureza humana e isso refletia-se na forma como ele incentivava os seus alunos a melhorarem o seu caráter e a sua personalidade para além do direito que cada um tem a ter uma personalidade e um caráter diferente, que é o tal ethos humanista, foi aperfeiçoado por Confúcio a partir do século V a.C., em que o indivíduo era incentivado a autocultivar-se moralmente e na área do conhecimento, de forma a tornar-se num homem de virtude. Mas também Lao Tzu, por seu turno, o fundador do taoísmo, já colocava o homem mais próximo de uma dimensão em que quase que o indivíduo era conduzido a procurar uma verdade absoluta dentro da natureza. Portanto, o homem devia reverenciar, amar e proteger a natureza, ao mesmo tempo que devia descobrir e compreender a sua estrutura e propriedades e explorá-la para seu benefício, mas de forma que o equilíbrio não fosse alterado. Portanto, desta maneira, o homem era conduzido a percepcionar a natureza de uma forma prática e liberto da interpretação sujeira do pensamento humano. Não sei se alguma vez cheguei a referir, quando falamos dos poetas da dinastia Tang, o Fu, que é o racionalista, o poeta racional, é considerado o poeta racionalista, ao passo que Li Bai, que falava mais das emoções da natureza, dos efeitos da natureza, das emoções do homem e as emoções do homem transferidas para a natureza, é considerado o poeta taoísta. Taoísta. Portanto, a interpretação do mundo por parte dos primeiros pensadores chineses permitiu o universo como sendo um sistema contínuo no espaço. Todas as coisas existem num estado de perpétua mutação e interação sagrada. Isto tem a ver com os ciclos da natureza, terem ciclos que se renovam constantemente, são perpétuos e eternos. E o céu, a terra, a humanidade e os 5 elementos primordiais, formam uma unidade coesa. O racional filosófico chinês atingiu o seu apogeu durante a dinastia Song do Sul, com o revivalismo do confucionismo. Zhu Xi, principal pensador neoconfucionista deste período, notabilizou-se pela sua argumentação sobre a unidade existente entre a mente humana e a mente cósmica, que veio a refletir-se em todos os aspectos da sociedade e cultura chinesas. Portanto, mais uma vez, um filósofo chinês que tenta incentivar o homem a procurar a sua reflexão e a investigação sobre a natureza e a relação das entidades no meio da própria natureza. Foi também revelante para o desenvolvimento do pensamento chinês, a predisposição para a contemplação, o sentido de que tudo é impermanente, e aqui existe por assim dizer, uma semelhança com o budismo, a questão da impermanência, em que está tudo constantemente a mudar, e a compreensão do sentido do equilíbrio do universo por intermédio da dualidade yin-yang, que são estes dois elementos que mantêm o equilíbrio do universo. Na Idade Média desenvolvemos a noção do bem e do mal. Portanto, o yin e o yang assumem a forma por intermédio da materialização do qi, a energia que existe em tudo, energia disponível e presente em tudo, e essa busca constante de harmonia com a natureza. Importante também para o desenvolvimento da psicologia do povo chinês no geral foi a disposição para o conformismo perante a adversidade, que lhe permitiu encontrar a força interior e a coragem necessárias
para transportar a China através de cenas. Depois falámos também dos primeiros filósofos da China, que são, se compararmos com a Grécia, seriam os pré-clássicos. Temos filósofos como Zhihan e Yanzi, que viveram durante o início da dinastia de Zhou, mas apenas nos chegaram menção dos seus pensamentos nas obras dos filósofos posteriores. A partir do século VII a.C., por causa da própria situação política, social e militar da China, surgem as 100 escolas do pensamento, Bai Jia. Portanto, durante esse período, a partir do século VII, um número considerável de filósofos percorreu todos os estados principais de uma China em tumulto e, no processo, ofereceram aos príncipes da China soluções para curar os defeitos sociais do seu império fragmentado. Foi esta verdadeira explosão do pensamento filosófico na China entre os séculos VI e III a.C. é conhecida como Bai Jia, 100 escolas do pensamento. Agora, na filosofia chinesa existe uma preocupação constante, que é a relação entre o indivíduo e a sociedade. Vocês percebem que isso é muito importante, acaba também por se refletir na sociedade moderna chinesa. Mas também, apesar disso, existiu uma escola de pensadores chamada Minjia, Escola dos Nomes, ou logicistas, que surgem entre o século IV e III a.C., que, à semelhança dos gregos antigos e dos pensadores ocidentais posteriores, também se preocuparam com a lógica e a relação entre as ideias e a linguagem. Produziram paradoxos que envolviam o espaço e o tempo e a própria essência paradoxal das coisas, como as montanhas e os pântanos estão ao mesmo nível dimensional. É um paradoxo. Podemos viajar hoje até ao reino de Yue e chegar ontem. Um paradoxo temporal. O primeiro era dimensional. Ou a sombra de um pássaro a voar nunca se move. Mas um paradoxo dimensional. No entanto, depois também vimos que os filósofos mais representativos desta escola dos logicistas foram Ruisher e Kong-Sun Longzi. Sendo este último, Kong-Sun Longzi, muito famoso pela sua preocupação com a relação entre a lógica e a linguagem. E a sua proposição mais famosa, que continua a ser muito famosa na China, como é evidente, Bai Ma, Fei Ma Ye. Ou seja, um cavalo branco não é um cavalo. Porquê? Levando o pensamento lógico até e a relação da lógica com a linguagem até às suas últimas consequências, nós, ao atribuirmos uma qualidade adjetival a um cavalo, a um ser vivo, este deixa de ser aquilo que era. A sua entidade, a sua essência primordial, e passa a ser outra coisa, passa a ser um cavalo branco. Portanto, colocava em evidência a exclusão do geral a partir de uma definição mais restritiva do objeto. Pois um cavalo branco deixava de ser um cavalo ao adquirir um novo estado a partir do adjetivo branco. Isto vai-vos dar vontade de rir, se calhar, mas hoje em dia passa-se a mesma coisa a nível de uma classificação geral das pessoas, correto? Ou seja, coloca-se em evidência a exclusão do geral a partir de uma definição mais restritiva. Aquele indivíduo é socialista, aquele indivíduo é do PSD, aquele é do Chega, aquele é sportinguista, aquele é benfiquista, aquele é do Porto. Portanto, colocar em evidência a exclusão do geral a partir de uma definição mais restritiva do objeto, ou da pessoa, ou do ser, ou da entidade, acaba por ser um defeito humano que nunca nos vai abandonar, porque existe esta preocupação, correto? Chamadas cliques. Aliás, aquele grande antropólogo que escreveu A Tribo do Futebol e o Macaco Nu, Desmond Morris, ele com certeza gostaria de ter estudado, portanto, esta fase da filosofia chinesa em que se faz uma exclusão do geral a partir de uma definição mais restritiva do objeto. No entanto, os logicistas foram criticados pelos outros filósofos chineses, seus contemporâneos, e após o seu tempo, a discussão para descobrir a verdadeira essência da lógica foi abandonada para sempre na China, nunca chegando a fazer parte da corrente do pensamento filosófico chinês. Por isso é que hoje em dia muitos chineses
principalmente aqueles que são especialistas na filosofia do seu país e no pensamento dos seus principais filósofos, Mêncio, Lao Tse, como nós estamos habituados a pronunciar em Portugal, Mêncios, Lao Tse, Confúcio, por aí fora, eles, por vezes, chegam à conclusão que se discute demasiado a existência, o sentido da existência, o porquê da existência, a razão da existência no Ocidente. Ao passo que na China, e especialmente na China moderna, onde o confucionismo continua a ter uma grande importância, o que é importante é o lugar do indivíduo na sociedade e como esse indivíduo se comporta em sociedade, a grosso modo falando, como é que o indivíduo se cultiva. Depois, o primeiro dos grandes filósofos chineses conhecidos é Lao Tzu, ou Lao Tseu, que supostamente viveu no século VI a.C., era nativo do estado de Chu, ficava localizado mais a sul, mais perto daquilo que é hoje em dia a província do Sichuan. E começou por elaborar uma teoria baseada nos seus conhecimentos de história, que propõe numa era de prosperidade económica a simplicidade como um princípio de vida. É uma constante, mesmo hoje em dia há muitas pessoas que preferem abandonar, por assim dizer, aquilo que é a vida em sociedade, a vida moderna, com todas as suas exigências, deveres e preocupações, e refugiarem-se na simplicidade, na natureza como um princípio de vida. O seu princípio de não-ação teoriza que não só o homem deve renunciar aos seus desejos e albergar no seu espírito apenas as leis da natureza, como o governo ideal deve ser aquele em que não se realiza qualquer atividade e o governante perfeito é aquele que governa pela não-ação. Este conceito da não-ação resulta por vezes em interpretações erradas, especialmente no Ocidente. Esta proposição procurou manifestar a ideia de que o homem devia renunciar às ações sociais e políticas que o afastassem do equilíbrio da natureza. Aqui é que está a premissa, por assim dizer, principal do taoísmo, ou pelo menos aquilo que se deve entender de forma lúcida em relação ao que significava o conceito da não-ação. Se este texto fosse lido na Assembleia da República, era possível que alguns políticos estivessem no ataque, por assim dizer, porque o ideal implícito neste conceito procurava conduzir o homem ao entendimento que o homem é responsável pela natureza e que não devia fazer nada que pudesse perturbar o seu frágil equilíbrio e as suas leis perfeitas, daí a proposição da não-ação. A lenda relata que Lao Tzu redigiu o Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, como se diz em Portugal, a sua obra imortal e também o principal texto canónico do taoísmo, pois quando farto de uma China civilizada, mas trespassada pela lança da guerra, viaja para o oeste montado no seu búfalo. Esta é a imagem mais popular. Lao Tzu a refugiar-se no oeste montado no seu búfalo. Imersas no turbilhão político e social da China dos Zhou, é natural que as pessoas tivessem abraçado com fervor as teorias do velho sábio, que é a tradução direta de Lao Tzu, que lhes permitia alcançar um contentamento ilusivo, quase como um regresso a uma infância do homem pura e primitiva, uma vida simples e pacífica, longe das ambições políticas e económicas da alta nobreza e dos senhores da guerra. Hoje em dia, a alta burguesia, os políticos, enfim, que só trazia sofrimento e morte à população. E os senhores da guerra, que não faltam hoje em dia. É engraçado constatarmos que, passado 2700 anos, todas estas reflexões e proposições acabam por ser bastante atuais, não é? E isto está escrito, isto foi realmente o resultado de introspeção deste grande filósofo. Como Buda, também Lao Tzu propôs o abandono do prazer, da ambição, das riquezas e do poder. Mais uma vez quero referir que muito antes do advento do budismo no Nepal, já Lao Tzu tinha chegado a ideais que acabam por estar na base do budismo, correto? Do dogma budista. É curioso que... Ai, peço desculpa. Não, diga, Margarida. É curioso que
sendo verdade as datas que são Uhum. conhecidas, também é do século VI Buda, antes de Cristo, é da Sim, mesma sim. É época, na mesma só época, que exato. noutro local, não é? No Eu outro até local. estava a ver aqui o século VI e estava-me a lembrar disso. O Buda é precisamente da mesma, segundo as informações, não Sim, é? tem razão, ele é de Século VI 550, não é? também, antes de Cristo, mais ou menos, não é? É aquele período áureo em que surgem, pelo menos nas três principais civilizações do mundo, Pois, correto? na A área Grécia indiana e também, Nepal, a século, Grécia e a China. século V, é Exato. tudo ao mesmo tempo. Não é? É. Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Platão, Confúcio, Lao Tse, Século Mencius. dourado, pois. É o século dourado. Na Índia já me esqueci quem é que foi o Não. O que é que apareceu na Índia nessa época? Há um Eu só grande pensador. conheço. Buda, Bem, há o Buda, Buda é claro. Nepal, é do Nepal, mas é mais ou menos Mas a Buda era mesma. nepalês, exato. É Agora na Índia. nepalês. Não foi Sim. o fundador do zoroatrismo, não, isso é no Irão. Enfim, esqueci-me. Pronto, os indianos hoje em dia eles estão a fazer uma revisão histórica, dizem que inventaram a pólvora e que o Buda era indiano, por isso. Eles têm tanto que se orgulhar, não precisam disso para nada, por amor de Deus. É verdade. Portanto, só assim o homem podia seguir as leis da natureza, libertando-se de forma a alcançar a plenitude da existência. Existe polémica em relação ao fato de Lao Tse ter realmente existido, pois atribui-se a composição do Tao Te Ching a Liar, um contemporâneo de Confúcio. Mas a contradizer esta afirmação, existe o fato de a edição desta obra ter tido somente lugar entre os anos 300 e 250 a.C., já nas vésperas da unificação da China e do surgimento no horizonte da dinastia Han. Portanto, tudo isto cerca de 2 séculos após a morte do filósofo chinês mais famoso, que é Lao Tse, enquanto outra teoria diz que o Tao Te Ching foi o resultado final de uma compilação feita por Confúcio baseada nos pensamentos desta filosofia. O que interessa é o pensamento e o que está escrito e a introspeção, não é, Margarida? Eu também, Independentemente do que foi. num quadro também eu gosto de ver o quadro, mas quem escreveu, eu sei que a maior Exato. parte das pessoas não concorda comigo, mas eu quero ver, é obra ou um livro, quem escreveu, quem pintou, enfim, já está exposto Perdeu-se. ali na obra, não é? Exato, Não preciso exato. mais nada. Eu sei que muita gente não concorda comigo, mas esta é a minha opinião. Não, eu concordo consigo. O que existe é a matéria, o que perdurou, o que ficou, o legado. A obra em O si absoluto. é que está a transmitir, não O é? absoluto, Pois. exatamente, sem falsidades, sem alterações. E nós sabemos que antigamente as obras nem sequer eram assinadas, Pois não não. é? Portanto, não sabia quem era o autor. Depois, com estas modernices, não é? Passa a Uhum. expressão, a pessoa quer logo saber porque é que fez aquilo, qual era Não, o tem problema que ele razão. tinha, o trauma, as circunstâncias sociais, é tudo, não é? Para explicar a obra. Em Porque a obra relação aos tem uma analectos mensagem própria. Em relação aos analectos de Confúcio, embora não se possa fazer esta comparação aos olhos da Igreja Católica, assim como as parábolas de Cristo acabam por se refletir naquilo que é o Novo Testamento, não é? Com João, com Mateus, com São Paulo, por aí fora, com Marcos. Também os analectos de Confúcio, as suas parábolas, foram compiladas posteriormente pelos seus discípulos, porque senão tinha-se perdido tudo, porque Confúcio também, evidente, tinha as suas anotações e os seus escritos, mas aquilo é tudo organizado, e o Lunyu, os analectos de Confúcio, não é Confúcio que os escreve, são os seus discípulos que, a partir daquilo que tinham aprendido com o mestre e do que o mestre lhes tinha legado, escrito, o material tangível de consulta, não é? Eles depois agruparam aquilo tudo numa obra só, que é o Lunyu. Exatamente, como os evangelhos. Como os E, Evangelhos, e exato. agora a igreja está muito sossegadinha, mas nós sabemos que se descobriram os evangelhos de Tomé, Maria Madalena e outros Pois, eu tais sei, o meu que irmão do meio, ele é um rebelde na medida em que ele investiga tudo. Ele é completamente contra o Vaticano, mas é católico, mas eu também. percebe. Pois, E mas ele isto fala tudo, muito desse de Maria Madalena, mas de Tomé eu não sabia. Tomé mas são vários, são vários. Estes foram recuperados, Uhum, descobertos, em salvo erro, em 1940 e sim. tal, o nome, não sei se é Hagamati, é no Egito, Peço foi, desculpa. Ah, sim?
sim. Depois, se quiserem, eu mando isso. Mas o Tomé é apóstolo. Também é apóstolo. Sim. Portanto, são escritos Uhum. que estavam escondidos em potes de barro, misturados até com textos de Platão, porque Incrível. foram determinadas pessoas que viviam no deserto, os ermitas, não é? Que tanto escreveram isso para não se perder, até porque os outros foram escritos após a morte Claro. de Cristo, 100 anos após, não Sim, é? o Portanto, muitas Josefo, coisas já são baseadas. a primeira compilação é um judeu chamado Josefo e é 100 anos depois da crucificação. Pois, porque as coisas não estavam escritas. Claro, Portanto, nós sabemos que qualquer coisa que se conte, não é? Acrescenta-se um ponto, não é? Cada conta acrescenta-se um acrescenta-se um ponto. ponto. E depois, realmente, nós vemos como é que as coisas acontecem, aquilo que nós estamos a vivenciar no momento, e nós Uhum. sabemos que metade é mentira. Pois, Não é? Dependendo do ponto de vista, e estamos na época da informação. claro. Imaginem naquele Da momento, mas se informação e da calhar, desinformação. e da E da desinformação desinformação. e anti-informação, tudo isso. Não, é preciso Portanto, muito cuidado, como a Margarida diz, e tentar sempre consultar as obras de especialistas, ou pelo menos aqueles que são considerados dentro desses países, dos países de origem ou das regiões que foram a origem desses grandes pensadores e profetas, e ir sempre a essas fontes que são consideradas dentro desses países as pessoas que têm mais autoridade devido à sua experiência, ao seu trabalho de investigação e ao seu espírito de análise e de crítica, ir sempre a essas fontes, porque hoje em dia há tanta matéria, tanta coisa escrita, que, como a Margarida diz, aquilo que já por si é um pouco obscuro, torna-se ainda mais obscuro com as camadas que se vão sobrepondo umas às outras. pois. Mas isto que eu estava a dizer está a ser estudado, quer dizer, são os gnósticos, não é? Sim, Já sim. naquela altura existiam, Uhum. e pelos vistos chega-se à conclusão que Jesus era gnóstico. E todos os ensinamentos foram deturpados Uhum. por conveniência política. Claro. Passados uns anos, não é? E nós sabemos que isso foi tudo resolvido de maneira a captar a atenção dos fracos, não é? Sim, Para porque a deixarem própria de sentir forma. coitadinhos, não é? E assim tinham aquele. Mas, pelos Claro. vistos, os ensinamentos de Jesus eram mesmo extraordinários. E, portanto, estão a ser. E há mais coisas que hão de encontrar, Uhum. porque aquilo são cópias, diversas cópias da mesma coisa, que Exato. foram guardadas ali, porque realmente quase todos foram mortos. E como eles sabiam que isso ia acontecer, eles acabavam por estar a copiar Uhum. todas essas histórias, e portanto há diversas coisas, porque isto não tem nada a ver E com há os do muita Mar coisa, Morto, eu sei, há muita coisa que ainda vai é ser outro, descoberta. Porque por aquele acaso, período, entre aspas, não é? Por é, acaso, entre aspas. aqueles 100 anos que precedem, portanto, a compilação, por assim dizer, de Josefo, foram 100 anos em que foram feitos muitos registros das próprias testemunhas oculares, não é? Dos apóstolos, há muita coisa que ainda está para ser descoberta e analisada e debatida e estudada, por isso é que continua a haver um trabalho de arqueologia muito, pelo menos, creio eu, um trabalho muito sério que ainda continua a ser realizado ali na Grécia, na Síria, no Líbano, em Israel, Mas o Jordânia, Egito Egito. O é Egito é sempre o sempre, sítio exato, das surpresas. E isto foi é, por mero acaso. Foi um pastor que sim. entrou num buraco que lá estava E porque e muitos encontrou fugiram aquilo. para o Egito, especialmente durante o período mais agudo da perseguição. Enfim, olha, Enfim, Margarida, vamos aguardar isto não é mais uma sobre vez. de si mesmo, mas pronto. Não, eu gosto temos que falar sobre estas coisas. Muito obrigado pelas suas contribuições Nada, nada. e É um isto tem prazer para sido uma todos. aventura fantástica, a ver se conseguimos que o curso continue para o Mais próximo um semestre semestre, sim, e pois, outro, se for necessário. Tá bom? claro. Pronto. Senão não temos tempo, na Vocês realidade. desculpem lá, eu hoje estou um bocado murcho. Sim, sim,
continuamos na próxima semana. Na se Deus próxima aula quiser. já estou cheio de energia. Vamos falar de mais Ok. desinvenções. Olhem, um abraço, cuidem-se, Uma boa saúde. semana para Uma boa todos, para o semana. professor também, não é? Boa Para vocês semana todos. e bom E até para a descanso para semana. vocês. Bom Obrigada. descanso. Boa semana, Zaijian. bom descanso. Zaijian. Bom descanso. Zaijian, Zaijian, Zaijian. Zaijian, Zaijian. Adeus. Tchau. Obrigada. Um grande abraço para todos. Adeus. Obrigada. Obrigado.